Eu ainda lembro do som seco da caneta deslizando sobre o papel. Era o silêncio de um fim. O relógio marcava 3 da tarde quando assinei os papéis do divórcio. Não havia lágrimas, apenas um vazio estranho, como se eu tivesse acabado de sair de um lugar que ainda ecoava dentro de mim. A sala do cartório parecia pequena demais para o peso que aquele momento carregava. A moça atrás do balcão me olhou com pena, e eu forcei um sorriso, como quem tenta parecer inteiro num dia em que a alma está em pedaços. Saí dali sem olhar para trás, com os papéis frios na mão e uma sensação de que algo essencial tinha sido arrancado de mim. O caminho de volta para casa era o mesmo de todos os dias, mas de repente tudo parecia diferente. As ruas pareciam mais longas, o som dos carros mais distante, e até o céu, cinza e pesado, parecia refletir o que estava dentro de mim. Aquela rotina que antes me trazia alguma familiaridade agora me lembrava de tudo que estava prestes a desaparecer. A casa que antes era um lar tornou-se um depósito de lembranças quebradas. Cada móvel, cada quadro, cada cheiro trazia uma lembrança específica dela. Era como se o tempo tivesse parado em algum ponto entre o amor e o adeus. Larguei as chaves na mesa e respirei fundo. O telefone vibrava no bolso, mas eu não queria olhar. Já tinha decidido que aquele seria o meu ponto final. Eu não queria mais palavras, discussões, promessas. Mas o celular continuou vibrando, insistente, até que cedi. Era uma mensagem dela. O nome ainda gravado na tela, sem coragem de apagar. Antes de fechar essa porta de vez, eu preciso que você leia algo. O coração disparou. Por um instante, pensei em ignorar. Mas algo naquelas palavras parecia diferente. Havia um tom que não soava como despedida, mas como algo que eu nunca tinha ouvido antes. Abri a mensagem e comecei a ler. Era longa, escrita de madrugada. As primeiras linhas falavam de saudade, de erros, de silêncios que nunca deveriam ter existido. Até aí, nada de novo. Já tínhamos trocado tantas palavras vazias que eu quase não acreditava em nenhuma delas. Mas então, entre uma frase e outra, um detalhe me fez parar. Ela mencionava um episódio de meses atrás, algo que eu nunca tinha contado a ninguém. O dia em que saí do trabalho mais cedo para comprar flores, achando que um gesto simples talvez mudasse o rumo das coisas, mas acabei encontrando ela chorando no quarto, dizendo que não era nada. Na mensagem, ela descrevia aquele momento em detalhes, como se finalmente quisesse me contar o que realmente tinha acontecido naquela tarde. Naquele dia, eu chorei porque achei que você ia embora sem olhar para trás, ela escreveu. Eu estava com medo, mas não era de te perder. Era de nunca mais conseguir te amar desse jeito. As palavras me paralisaram. Era a primeira vez que eu lia algo dela que soava verdadeiro, cru, sem máscaras. Continuei lendo, tentando entender aonde aquilo ia parar. Ela falava dos erros, dos dias em que o silêncio foi veneno, das vezes em que quis pedir perdão, mas o orgulho foi mais forte. No final da mensagem, uma frase me desmontou por dentro. Eu ainda te amo, mas talvez a gente tenha se amado errado. Sentei no sofá, o celular tremendo nas mãos. Fiquei olhando para a tela por minutos. Parecia impossível que, depois de tantas brigas, de tantas palavras ditas sem pensar, restasse algo tão forte ali. Em um impulso, respondi. Por que me mandar isso agora? Ela visualizou, mas demorou para responder. Quase uma hora depois, apenas uma mensagem curta, porque agora eu posso ser sincera. E tem algo que você precisa saber antes de sumirmos da vida um do outro. A ansiedade tomou conta. Eu sabia que abrir aquela conversa seria como abrir uma ferida antiga, mas algo me dizia que, se eu não o fizesse, sempre ficaria uma dúvida. Pedi que ela me dissesse tudo. Não por mim, mas porque preciso entender o que vivi. Ela pediu para me encontrar. Disse que seria rápido, em um lugar discreto, o café onde costumávamos ir no início do namoro. Hesitei. Parte de mim gritava que era loucura, que aquele capítulo já estava encerrado. Mas outra parte, talvez a que ainda acreditava em redenção, me convenceu a ir. E foi assim que, algumas horas depois, eu estava lá. O mesmo café, o mesmo cheiro de café moído misturado com nostalgia. Ela chegou alguns minutos depois, sem maquiagem, os olhos cansados, mas com aquele olhar que sempre me desarmava. Sentei em silêncio, tentando reunir palavras que não vinham. Ela foi quem começou a falar. Eu sei que não é o momento ideal, e talvez você não queira ouvir, mas eu preciso te contar uma coisa que guardei por muito tempo. A voz dela tremia. Tudo o que aconteceu, nem sempre foi como pareceu. Eu franzi o senho, sem entender. Como assim? Ela respirou fundo e continuou.
Você sempre achou que eu me afastei de repente, que comecei a esconder coisas. E eu deixei você acreditar nisso, porque era mais fácil do que contar a verdade. O ar ficou pesado. A cada palavra, eu senti o chão se afastando um pouco mais. Naquela época, eu estava enfrentando algo que nem eu sabia nomear direito. Eu me sentia presa dentro de mim mesma, com medo de tudo. Achei que te afastar seria o jeito mais fácil de te proteger daquele caos. Por um instante, queria acreditar que aquilo tudo era apenas mais uma tentativa de justificar o que já estava feito. Mas a maneira como ela falava, o olhar firme e ao mesmo tempo ferido, me fez perceber que havia algo ali que eu não conhecia. Continuei ouvindo, sem interromper. Eu nunca tive coragem de te contar que tudo aquilo começou depois do diagnóstico da minha mãe. Eu estava destruída, mas achava que você não suportaria mais uma dor. Por isso me fechei. Por isso menti. Não por traição, mas por medo. As palavras caíram como pedras. Aquilo mudava tudo que eu acreditava saber sobre o fim do nosso casamento. Ela suspirou e completou: eu entendo se for tarde demais, mas eu precisava que você soubesse disso. Eu não queria que a nossa história terminasse com uma mentira guardada entre nós. Ela disse aquilo com os olhos marejados e uma calma estranha, como se tivesse passado meses ensaiando aquelas palavras. Eu fiquei em silêncio, tentando processar. Tudo que eu tinha acreditado sobre o nosso fim começava a desmoronar. Não era traição, não era desinteresse, era medo. E, de certa forma, fui atingido por uma culpa silenciosa, por ter julgado sem entender, por ter deixado que o orgulho falasse mais alto do que o amor. Peguei o copo à minha frente, mas as mãos tremiam demais para segurá-lo. O barulho do café ao redor parecia distante. Era como se só existíssemos nós dois naquele instante, presos no tempo, diante de uma verdade que chegou tarde demais. Ela continuou, a voz baixa, mas carregada de sinceridade. Disse que havia tentado pedir ajuda, mas não sabia por onde começar. Que fingir força foi a maneira mais covarde e ao mesmo tempo mais instintiva de lidar com o que sentia. Contou que, nas noites em que eu dormia sem perceber as lágrimas no travesseiro, ela revivia o mesmo medo várias vezes. O medo de adoecer como a mãe, de ser quebrada por dentro, de não ser suficiente. E, de alguma forma, o amor que sentia por mim acabou se misturando com toda essa dor. Ela disse que o amor não morreu, apenas se perdeu no meio do caos. E eu, ouvindo aquilo, percebi quantas vezes fui cego, quantas vezes estava ao lado dela, e mesmo assim longe, preocupado com o trabalho, com a rotina, com tudo que não importava. Levei alguns minutos até conseguir dizer qualquer coisa, e o que saiu foi simples, quase sussurrado. Por que não me contou antes? Ela deu um pequeno sorriso triste. Porque nem eu sabia o que eu queria dizer. Eu só sabia que algo estava errado dentro de mim, e, quando percebi, já era tarde demais para consertar. A sinceridade dela me desarmou. Senti raiva, tristeza, compaixão, tudo misturado. A verdade é que nenhum de nós dois soube lidar com aquilo. O amor exigia um tipo de maturidade que a vida ainda não tinha nos ensinado. O silêncio se instalou entre nós. Lá fora, a chuva começou a cair. As gotas batiam no vidro do café com ritmo constante, como se o som preenchesse o que as palavras já não conseguiam. Quando ela se levantou, parecia decidida. Eu não quero recomeçar. Só quero que você saiba que, apesar de tudo, o que tivemos foi verdadeiro. Olhei para ela e senti um nó na garganta. Então é isso? Perguntei, como quem ainda sonha com uma resposta diferente. Ela respirou fundo e respondeu, é isso. Mas talvez um dia, quando tudo estiver mais leve, a gente consiga se olhar sem dor. E saiu. Fiquei ali, olhando para o vazio. O café esfriava, o som da chuva aumentava, e eu continuava imóvel. A mensagem que ela me mandou, aquele texto que despertou tanta coisa, agora parecia um ponto de partida para uma nova compreensão. Não era o fim, era apenas um entendimento tardio. Peguei o celular e reli cada palavra. Percebi que, por mais doloroso que tudo fosse, havia algo de libertador em finalmente entender. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar diferente. A mágoa ainda estava lá, mas a raiva tinha ficado pequena diante de uma verdade tão humana. Voltei para casa, ainda com a mente cheia de lembranças. As fotos nas paredes, os livros, os espaços onde ela costumava estar. Pela primeira vez, não olhei com rancor. Em vez disso, senti gratidão por cada momento que vivi, mesmo os ruins. Me sentei no chão da sala, e uma lembrança antiga voltou. O primeiro dia em que nos mudamos ali.
Ela dançava com uma caixa de livros na mão, rindo de algo bobo. Nunca imaginei que aquele riso se tornaria um eco no tempo. Talvez fosse isso o amor, uma presença que continua mesmo quando tudo termina. Enquanto tentava organizar os pensamentos, o celular vibrou de novo. Outra mensagem dela. Não esperava mais nada. Toquei na tela e li. Há uma coisa que eu ainda não te contei. É sobre o dia em que você assinou os papéis. Meu coração disparou. A mensagem continuava. Não era para ser assim. Eu recebi algo que poderia mudar tudo, mas achei que você não queria mais saber. Antes que eu pudesse responder, ela enviou uma foto. Era um envelope rasgado, com o timbre de um hospital. Abri a imagem e li as palavras estampadas no canto. Resultado de exame. Por um instante, tudo parou. O corpo gelou, o ar ficou preso no peito. Ela escreveu logo em seguida. Eu demorei a te contar porque nem eu sabia como lidar. Mas você precisava saber, eu estava grávida. As letras piscavam na tela, e eu precisei ler várias vezes para acreditar. Grávida. Aquela palavra soou como um raio atravessando todas as certezas que eu tinha. Não fazia sentido. Tentei lembrar os meses, as datas, os silêncios. Tudo começou a se encaixar de um jeito que me deixou sem forças. Ela tinha se afastado porque estava com medo, porque se sentia sozinha, porque não sabia se teria apoio. E eu? Eu estava ocupado demais tentando entender feridas menores enquanto algo tão maior acontecia sem que eu percebesse. As lágrimas vieram sem aviso. Era um misto de arrependimento e amor que ainda pulsava. O resultado do exame, a data, tudo coincidia com a época em que começamos a nos afastar. Ela sabia que aquele seria o golpe final, que depois disso, não havia mais volta. Mas, mesmo assim, teve coragem de me contar. Mandei uma mensagem de volta, as palavras saindo entrecortadas. Por que agora? Por que não me deixou participar disso? Ela respondeu depois de longos minutos. Porque eu perdi. E achei que se dissesse, só te machucaria ainda mais. O peso daquelas palavras foi devastador. Ela não falava de uma hipótese. Falava de uma dor que já tinha acontecido. O chão pareceu desaparecer. Eu nunca imaginei que nossa história tivesse essa camada escondida de tragédia silenciosa. Um filho que nunca nasceu, um amor que nunca se curou, e segredos guardados pelo medo de sofrer. Fiquei olhando para a tela, sem saber o que responder. Não existiam frases certas para aquele tipo de dor. Somente o vazio, e uma certeza. Tudo o que eu achava entender sobre nós estava errado. Aquela noite foi longa. Fiquei acordado, lendo e relendo as mensagens, lembrando de cada gesto, cada olhar dela. Pela primeira vez, percebi que talvez o perdão não seja uma declaração, mas um processo. E que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida são as que mais nos ensinam através da dor. O amanhecer chegou sem que eu percebesse. Ainda estava sentado no sofá, o celular sobre a mesa, as mensagens abertas na tela. A luz suave do dia invadia a sala, mas não trazia conforto. Era a primeira vez que eu me sentia completamente perdido, sem saber o que fazer com tudo o que tinha descoberto. As lembranças vinham em ondas, cada uma mais intensa que a outra. A imagem dela, as risadas, o toque das mãos, os momentos simples que agora pareciam gritos silenciosos de algo que ainda tentava sobreviver. O som do relógio marcava o tempo, mas dentro de mim tudo parecia suspenso, preso entre o passado e uma nova verdade que eu não sabia como enfrentar. Levantei-me e caminhei até a janela. A rua estava calma, as pessoas seguindo suas rotinas, alheias a qualquer tipo de dor alheia. Pensei em ligar para ela, mas o medo do silêncio do outro lado me paralisava. Passei as mãos no rosto, tentando despertar de um pesadelo que era real demais. Eu não conseguia parar de pensar no que ela tinha dito. Perder um filho que eu nunca soube que existia. Essa ideia era insuportável. Cada lembrança, cada discussão tola, cada ausência agora ganhava outro significado. E de repente, todas as pequenas mágoas pareciam pequenas demais diante daquilo que nos escapou. As horas passaram sem que eu me desse conta. Quando finalmente decidi sair, o sol já estava forte. Peguei o carro e dirigi sem destino, apenas deixei o asfalto me levar. Parei em um parque, o mesmo onde costumávamos caminhar em silêncio quando o amor ainda era leve. Sentei num banco, observando as famílias ao redor, os risos das crianças, os olhares de quem ainda acreditava. A sensação era de impotência e saudade, mas também de reconhecimento. Percebi que ela, mesmo distante, ainda habitava cada lembrança boa da minha vida. E talvez fosse isso o que mais doía. Peguei o celular novamente e abri nossa última conversa.
Os olhos dela na foto de perfil me observaram como se pudessem atravessar o tempo. Digitei e apaguei várias vezes. Não sabia como começar, nem o que esperava ouvir. Respirei fundo e escrevi: acho que eu nunca entendi o tamanho da sua dor, e me desculpo por não ter tentado mais. A resposta veio minutos depois. Eu também errei por medo. Achei que esconder seria proteger, mas só ampliei a distância entre nós. De repente, tudo parecia tão humano, tão trágico na simplicidade de dois corações que tentaram mas se perderam no caminho. Continuamos conversando por algum tempo, com frases curtas e pausadas. Nenhum de nós tinha coragem de dizer o que realmente queria. No fundo, sabíamos que não havia mais espaço para um recomeço, mas havia algo maior acontecendo ali, um perdão silencioso. E talvez fosse isso que ambos precisássemos. Em meio às mensagens, ela escreveu algo que me marcou. Talvez a vida tenha nos separado para que a dor nos ensinasse a amar direito. Fiquei parado, olhando aquela frase, tentando entender se era um encerramento ou um começo diferente. Percebi que, mesmo em meio à tragédia, havia uma forma de amor que resistia. Nos dias seguintes, tentamos manter algum contato. Não como antes, mas com um tipo de respeito que só vem depois que tudo é quebrado e reconstruído. Ela me contou mais sobre o que passou durante aquele tempo em silêncio. Falou da solidão, dos dias em que pensou em desistir, mas algo dentro dela ainda acreditava na possibilidade de um novo começo, não com nós dois, mas com ela mesma. Eu ouvia e sentia orgulho, uma emoção inesperada. Era doloroso reconhecer que talvez o maior gesto de amor que eu poderia ter naquele momento fosse deixá-la seguir sem culpa. Certa tarde, ela me mandou uma mensagem pedindo para encontrarmos uma última vez. Disse que precisava me entregar algo. Concordei, mesmo sem saber o que esperar. Voltamos ao mesmo café onde tudo começou, o cenário que agora parecia o palco de um ciclo completo. Quando ela chegou, senti o mesmo calor no peito que sempre senti ao vê-la, mas havia algo diferente em seu rosto, uma paz que não existia antes. Sem dizer muito, ela colocou um envelope sobre a mesa. Isso é seu. É hora de devolver o que ficou pendente. O papel era leve, mas parecia carregar o peso de um universo inteiro. Dentro havia uma única carta, escrita à mão. Eu nunca consegui te agradecer pelo que vivemos, mesmo nos momentos difíceis. Por mais que tudo pareça ter dado errado, foi ao seu lado que eu aprendi o que é sentir de verdade. Eu precisei me perder para entender o valor do que tivemos. Hoje, escrevo não para reabrir feridas, mas para libertar um amor que, mesmo ferido, ainda é puro. Você estará para sempre em parte de mim que eu não quero apagar. Parei de ler algumas vezes, as lágrimas embaçando as letras. No final, havia uma frase que eu jamais esquecerei: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando chega, nada permanece igual. Ficamos juntos ali por um tempo, sem precisar dizer nada. O silêncio, que antes era sinônimo de distância, agora soava como um acordo de alma. Quando ela se levantou para ir embora, me deu um abraço lento, demorado, cheio de tudo que não coube em palavras. Foi o tipo de abraço que sela um destino. Acompanhei-a com os olhos até desaparecer pela porta, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era tristeza pura. Era aceitação. Algo dentro de mim entendia que o amor não acaba, apenas muda de forma. Voltei para casa caminhando devagar. A cidade parecia diferente, mais nítida. Os pensamentos, apesar da dor, vinham serenos. Senti vontade de escrever, de registrar aquela história não como um drama, mas como um lembrete. Que o amor verdadeiro nem sempre se traduz em final feliz, mas sempre deixa uma marca que nos transforma. Peguei um caderno antigo e comecei a escrever. As palavras saíam sem esforço, guiadas por uma necessidade de dar sentido ao que vivi. Talvez ela nunca leia o que escrevi, mas cada linha era dedicada a ela, e talvez a mim mesmo. Enquanto fechava o caderno, percebi que o perdão havia realmente chegado. Não como um gesto grandioso, mas como um sopro leve, quase imperceptível, que se infiltra quando aceitamos o que já não pode ser mudado. A vida segue, diferente, mas mais silenciosamente verdadeira. E agora, toda vez que ouço um toque de mensagem no celular, lembro do dia em que uma simples frase mudou tudo que eu acreditava. Os dias começaram a se misturar como se o tempo tivesse perdido o ritmo. Eu ainda acordava esperando uma mensagem dela, um sinal qualquer de que a história não tinha acabado de verdade. Mas esse impulso foi diminuindo aos poucos, substituído por uma calma estranha, quase melancólica, que me fazia olhar para tudo com mais ternura. A cozinha ainda tinha o cheiro do café que ela gostava, e certas manhãs pareciam reproduzir memórias sem pedir permissão. Percebi que esquecer não era apagar,
era apenas aprender a coexistir com aquilo que um dia fez parte de mim. Havia algo de poético nessa constatação, como se a dor começasse a ter forma, e essa forma fosse o início de outra fase. Nessa fase, o silêncio se tornou um aliado. Eu parei de fugir dele e comecei a escutá-lo. Era nele que eu lembrava do som da voz dela, das palavras que ainda ecoavam em algum canto da memória. Às vezes me pegava sorrindo sozinho, lembrando de momentos simples, como o dia em que tentamos cozinhar juntos e o jantar acabou virando risada. Outras vezes, o riso era substituído por uma pontada no peito, um lembrete de que o amor continua existindo mesmo quando já não há espaço para ele florescer. O coração, afinal, não entende cronologia. Ele se recusa a esquecer o que o fez bater mais forte. Alguns meses passaram. Certa noite, enquanto voltava para casa depois do trabalho, o celular vibrou. Era um número desconhecido, mas havia algo familiar no modo como o texto foi escrito. Espero que você esteja bem. Queria te contar que finalmente consegui cuidar de mim. O nome dela não estava no final, mas eu sabia. Era a mensagem que eu não sabia que precisava receber. Ela falava de novas rotinas, de terapia, de como estava aprendendo a se reconectar com o mundo. Lendo aquilo, senti um alívio silencioso. Era bom saber que ela escolheu continuar. Que, no meio de tudo, ainda havia esperança. Respondi com tranquilidade, algo simples. Fico feliz por saber disso. Você merece paz. Ela respondeu algumas horas depois, agradecendo e dizendo que, por mais estranho que parecesse, as nossas dores acabaram ensinando muito. Talvez o amor que deu errado foi o que salvou a gente. Aquela frase ficou presa na minha mente por dias. O amor, às vezes, não é sobre durar. É sobre transformar. Foi nesse momento que compreendi que o fim não era perda, mas transição. E, embora doesse, essa verdade me libertou de uma culpa que não me pertencia mais. Com o tempo, voltei a viver sem o peso do passado. Saía com amigos, redescobria gostos que tinha deixado de lado. A música, a leitura, o simples prazer de caminhar sem pressa. Cada passo parecia uma pequena reconstrução. Mas havia dias mais difíceis, em que a saudade batia de forma inesperada. Bastava um perfume no ar, uma canção antiga, para que tudo voltasse com força. Nessas horas, aprendi a não lutar contra as lembranças, mas acolhê-las como visitas de algo bonito que já existiu. Aprendi que a saudade, quando não é resistência, vira gratidão disfarçada. Um domingo, enquanto limpava a casa, encontrei uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, cartas, bilhetes e pequenas lembranças do tempo em que ainda éramos nós. Havia uma foto, um ingresso de cinema, um guardanapo com uma frase escrita às pressas. Um dia, vamos rir de tudo isso. Sorri ao ler, mas o sorriso se misturou com um nó na garganta. Era como se aquela caixa guardasse o fantasma de quem eu fui. Pensei em jogar tudo fora, fechar o ciclo de vez, mas algo dentro de mim resistiu. Guardei a caixa de volta no lugar, não como peso, mas como parte da minha história. Algumas coisas não precisam ser esquecidas, apenas colocadas em um canto do coração onde não doem mais. Com o passar das semanas, a dor se transformou em reflexão. Comecei a enxergar os relacionamentos com outro olhar. Entendi que o amor não é feito para consertar ninguém, mas para acolher o que o outro é, com fragilidades e tudo. Lembrei dela me dizendo que o maior erro foi tentar esconder suas fraquezas. Mas talvez o meu tenha sido não perceber o quanto ela só precisava de presença, não de respostas. A vida é feita desses desencontros sutis que deixam marcas que o tempo não apaga, apenas suaviza. Uma tarde, enquanto escrevia no mesmo caderno onde registrei tudo desde aquele dia no cartório, percebi que meu tom tinha mudado. Já não havia raiva, nem dor que transbordava em cada linha. Havia serenidade, aceitação e até um certo carinho pelas lembranças. A escrita foi meu refúgio e também minha redenção. Cada palavra colocada ali me aproximava um pouco mais da paz que tanto busquei. Descobri que, quando escrevemos sobre nossas dores, elas param de nos dominar. Tornam-se parte da narrativa daquilo que somos, não o centro dela. Alguns meses depois, encontrei com ela por acaso. Foi rápido, na saída de um restaurante. Ela estava diferente, mais leve, sorrindo com naturalidade. Quando nossos olhares se cruzaram, não houve desconforto. Era como rever alguém querido depois de uma longa viagem. Conversamos brevemente, trocamos poucas palavras, mas cheias de significado. Ela mencionou que ia se mudar para outra cidade, recomeçar de vez. Eu apenas desejei sorte, e o sorriso que ela me deu foi o suficiente para entender que tudo estava no lugar certo. Às vezes, o tempo não cura, mas organiza o que antes era caos.
Voltei para casa com o coração tranquilo. O passado continuava fazendo parte de mim, mas sem ferir. Nas semanas seguintes, percebi que pude pensar nela com carinho sem sentir dor. Era o fim de um ciclo, finalmente completo. Agora, as memórias serviam de combustível, não de prisão. E naquele mesmo sofá onde, um dia, chorei ao ler sua mensagem, hoje eu sorria lembrando de tudo que vivi. Não com tristeza, mas com um tipo de amor maduro, o amor que entende a importância de deixar ir. Enquanto o sol se escondia pela janela, fechei os olhos e agradeci em silêncio. A vida, mesmo quando parece despedaçada, encontra formas de se reconstruir. E talvez seja esse o verdadeiro milagre, descobrir que o coração continua batendo, mesmo depois de ser quebrado. Alguns anos se passaram desde aquele último encontro. A vida seguiu, como sempre segue, quando a gente aprende a aceitar o que não pode mudar. Hoje, enquanto ando pelas mesmas ruas que um dia foram cenário das nossas histórias, sinto que carrego tudo de um jeito diferente. As dores se transformaram em lembranças, e as lembranças, em lições. Já não existe mais aquele peso constante no peito. Só um silêncio pacífico, o tipo que vem depois que as tempestades cessam. O tempo realmente tem um jeito sutil de cicatrizar feridas que pareciam impossíveis. A rotina se tornou leve outra vez. Aos poucos, voltei a construir novos capítulos, conhecendo pessoas, abrindo espaço para outras formas de afeto. Nenhuma relação é igual à outra, e eu aprendi que tentar repetir o que passou é desperdício. A maturidade me trouxe a consciência de que o amor saudável é aquele que começa em nós mesmos. Ainda assim, de vez em quando, me pego pensando nela. Não com saudade, mas com gratidão. Ela foi o espelho que me fez enxergar o que eu realmente precisava mudar. O que vivemos, por mais doloroso que tenha sido, me tornou um homem mais verdadeiro. Certa manhã, enquanto revisava alguns papéis antigos, encontrei o caderno onde havia escrito tudo. As páginas amareladas ainda guardavam aquele cheiro de lembrança. Li trechos, e me surpreendi ao perceber o quanto eu havia crescido desde então. Cada linha era um pedaço do caminho que percorri, uma prova de que eu sobrevivi a algo que jurava que me destruiria. Resolvi não guardar o caderno outra vez. Coloquei-o sobre a mesa, aberto, como quem expõe algo que deixou de ser segredo. Aquela história já não me definia. Ela apenas fazia parte de algo maior que eu. O aprendizado de amar mesmo depois do fim. Alguns dias depois, uma coincidência me alcançou. Recebi uma ligação inesperada. Era uma voz conhecida, calma, um pouco distante. Era ela. Falou com gentileza, como quem chama pelo nome de um velho amigo. Disse que estava de volta à cidade, por pouco tempo. Tentei imaginar o motivo da ligação, mas antes que eu perguntasse, ela explicou. Eu só liguei para dizer que estou bem, de verdade dessa vez. E queria te agradecer. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Havia tanto a ser dito, mas ao mesmo tempo, nada mais precisava ser. Eu apenas respondi, fico feliz por ouvir sua voz. Ela sorriu do outro lado, e mesmo sem ver, eu senti. Era um sorriso leve, sem peso, sem passado cobrando presença. Nos despedimos com naturalidade. Não houve promessa de reencontro, nem tentativas de reatar. Era o tipo de conversa que encerrava um ciclo com dignidade. Depois que desliguei, me senti estranho, mas não triste. Aquela ligação foi como colocar um ponto final que faltava, o último capítulo de uma história longa, escrita entre erros, perdas e amadurecimento. Fiquei alguns minutos olhando para o celular, refletindo sobre o quanto a vida muda quando a gente aprende a soltar as amarras emocionais. Às vezes, amar é deixar o outro ser livre, mesmo que isso signifique seguir caminhos separados. Naquela noite, ao sentar na varanda, olhei para o céu e lembrei de uma frase que ela uma vez me disse: as pessoas não se perdem, só seguem direções diferentes. Demorei anos para entender o significado disso. Hoje, percebo que estava certa. Nós não nos perdemos um do outro, apenas seguimos caminhos que precisávamos trilhar sozinhos. E no fim, ainda havia afeto, respeito e o reconhecimento do que fomos. Essa é a forma mais rara e verdadeira de amor, aquela que não precisa de posse para existir. Os dias que seguiram foram tranquilos. Em alguns momentos, peguei o caderno mais uma vez e comecei a escrever, mas dessa vez, com outro tom. Não sobre dor, nem arrependimento, mas sobre recomeços. As palavras fluíam como se finalmente eu tivesse entendido a essência de tudo. Escrevi que o amor não é uma história que acaba, é uma memória que evolui. Ele muda de forma, às vezes desaparece, às vezes ressurge, mas nunca se perde completamente.
Porque cada pessoa que amamos deixa um pouco de si em nós, seja na forma como olhamos o mundo, seja na maneira como passamos a tratar quem chega depois. Pouco depois, uma editora me procurou. Tinha lido alguns textos que publiquei anonimamente em um blog, textos que nasceram desse mesmo processo de cura. Disseram que havia algo de real demais neles, algo que tocava quem lia. Fiquei surpreso. Nunca imaginei que minhas dores pudessem inspirar alguém. Concordei com a proposta, e o caderno que um dia foi confissão virou livro. O título veio naturalmente, A Mensagem que Mudou Tudo. Quando vi impresso pela primeira vez, senti um nó na garganta. Aquela história, que começou no fim de um casamento, agora ganhava vida em outras mãos, em outras vozes. Durante o lançamento do livro, observei as pessoas folheando as páginas, algumas emocionadas, outras pensativas. Entendi, naquele instante, que a dor só ganha propósito quando é compartilhada. E que talvez esse fosse o verdadeiro desfecho daquela história, transformar sofrimento em algo que pode curar outras almas. Ao chegar em casa naquela noite, olhei para o espelho e me vi diferente. Não mais o homem quebrado que assinou papéis com raiva e frustração, mas alguém inteiro, que compreendeu o valor do que viveu. Deixei o caderno original sobre a mesa e apaguei as luzes. Antes de dormir, o celular vibrou. Uma mensagem nova. Era dela novamente, curta, simples. Li o livro. Fiquei orgulhosa. Obrigada por dar um bom fim à nossa história. Senti um calor percorrer o peito e uma paz indescritível. Respondi apenas com um obrigado. Guardei o celular e deitei. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem vozes, sem lembranças gritando. Apenas silêncio. Um silêncio bonito, fruto de tudo que foi dito, vivido, e finalmente compreendido. Acordei com o sol batendo no rosto e um pensamento claro. Quando olhamos para trás com gratidão, nenhuma história se transforma em arrependimento. Fechei os olhos e sorri. A vida, afinal, havia me ensinado que os finais nem sempre significam perda. Às vezes, são apenas o começo de uma nova forma de amar, mais leve, mais madura, mais humana. E naquele instante de paz, entendi de uma vez por todas. A verdade sempre aparece quando estamos prontos para recebê-la. E quando ela chega, nada, absolutamente nada, permanece igual.